Desde então, só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor, milagre eu sou. Milagre, Senhor, tens feito em mim. É findar meu viver, dar-te em meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom sábado. Irmãos, nós vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã. E já podem projetar aqui. Mas essa semana nós tivemos aí 3 datas comemorativas que o mundo comemora. Começando desde segunda-feira, no dia 31, que foi o dia do quê? O que o mundo comemora dia 31? Dia das Bruxas, Halloween, né? No dia 1º, na terça-feira, foi o dia de Todos os Santos. Quem que pagou a dívida aqui no dia, na terça-feira? Alguém pagou a dívida? Porque você promete, o dia de São Nunca eu pago, o dia de São Nunca é o dia de Todos os Santos. Então, terça-feira, quem não pagou a dívida tinha que ter pago. E dia 2, que foi feriado nacional, dia dos finados. E eu não falei pro Franco, e alguém falou que eu ia pregar isso aqui? O Franco escolheu os hinos todos sobre ressurreição, volta de Jesus, né? É sobre isso que nós vamos falar um pouco. Se eu fosse fazer teologia, tem pastores que quando fazem teologia, depois eles se tornam PhD ou passam a estudar mais sobre uma doutrina ou se especializa em alguma doutrina. E não porque eu gosto, mas se tem uma das coisas que eu precisei mais saber para falar para o povo é um pouco sobre o estado do homem na morte ou a mortalidade da alma, uma das nossas doutrinas. Por várias vezes eu já fui combatido nessa área, às vezes dando estudo bíblico. Uma vez eu estava dando estudo bíblico lá em Tietê, e o esposo de uma senhora lá, que ela, uma ótima senhora, bem católica, e o esposo dela, ele estava sempre no quarto, acamado ali. Uma vez ele ficou bem doente enquanto ele estava dando os estudos bíblicos, ele foi internado e acabou falecendo. E as pessoas, eles têm uma crença tão grande, contrária, muitas vezes contrária à palavra de Deus, que por mais que você faça o estudo bíblico, pergunte para a pessoa: o que você entendeu? Fala para mim. A pessoa fala certinho como está na Bíblia, mas no final aquela senhora acabou falando para mim assim: mas eu sei que ele está num bom lugar. Já aconteceu também quando meu tio, que morava em Sorocaba, ele faleceu. Minha tia, por várias vezes nós fomos até a casa dela e precisamos explicar, abrir a Bíblia, falar tudo sobre o estado do homem na morte.
porque ela queria se matar para encontrar com ele. E essa foi uma das partes mais terríveis que eu tive que enfrentar, que ela realmente tomou vários remédios e passou quase que desmaiada por vários dias. Então nós tivemos que abrir a Bíblia e falar para ela sobre o estado do homem na morte. Mas nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver um pouco o que a Bíblia fala. Não será um estudo bíblico completo, mas algumas coisas. E também vamos comentar sobre as 3 datas comemorativas que nós tivemos essa semana. Para nós entendermos a base, como o homem foi criado, vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Eu vou passar. Gênesis 2, verso 7. Quem quiser pode ler. Tem algumas passagens, então se os irmãos ajudarem a ler, nós vamos andar um pouco mais rápido. Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pó da terra, mais fôlego de vida, a pessoa se torna uma alma vivente. Existem várias outras passagens, mas junção de pó da terra, mais fôlego de vida, a pessoa se torna uma alma vivente ou se torna uma vida. Não existe um terceiro característica aí, pó da terra, mais fôlego de vida, mais alma. Não. A junção dos dois que se torna uma alma ou uma vida. Nós podemos falar que aqui tem quase 100 almas, tem quase 100 vidas, tem quase 100 pessoas, que é a mesma coisa. Não existe um Gasparzinho que anda por aí depois que a pessoa morre. E se nós entendermos isso, já está mais do que explicado para onde que o homem vai quando morre. Mas vamos abrir a Bíblia, Eclesiastes 12, 7, e outra pessoa abre em Eclesiastes 9, do 5 ao 10. Eclesiastes 12, 7, e outro irmão lê Eclesiastes 9, do 5 ao 10. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, como fez, e nosso espírito voltará para Deus. Eclesiastes 9, do 5 ao 10. Os seus filhos sabem que é um poder, mas moram não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais sofrimento, mas a sua memória foi entregue ao Senhor. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja pereceram. Já não tem paz com coisa alguma, o que se faz debaixo do sol. Vai, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois a Deus te agrada das suas obras. Em todo o tempo sejam altas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Ora a vida para uma mulher todos os dias de vida, a tua vaidade. Os pais de Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a sua porção nesta vida, e o teu trabalho faz debaixo do sol. Tudo que vier a mão para fazer, faz conforme as suas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmãos, em Gênesis nós lemos que pó da terra mais fôlego de vida, ou como preferiu o espírito da vida, que é a mesma coisa, se torna uma alma vivente. Quando a pessoa morre, o pó volta para a terra e o fôlego volta para Deus que o deu. Isso é o estado do homem na morte, algo fácil de se entender, mas o mal ele complica para que nós possamos, daqui a pouco a gente vai ver o que ele falou lá em Gênesis do mal, mas o que nós devemos ter em mente é que hoje, agora, enquanto nós estamos vivos, é o dia de decidir. Hoje, enquanto estamos vivos, que é o dia de aceitar Jesus. Hoje, enquanto estamos vivos, que é o dia de nos alegrarmos entre os irmãos. Hoje, enquanto vivos, é o dia de se alegrar com a esposa, com os filhos. Hoje é o dia de você fazer tudo aquilo que você sonhou fazer. Porque para onde nós vamos, não se há obra nenhuma, não se há mais pensamento,
não se ama mais. Se alguém estava com raiva, não tem raiva mais. Se alguém tinha uma dívida com a pessoa que faleceu, não adianta ir até ela, que ela não vai te perdoar, ou ela não vai poder dizer nada para você. Não adianta em qualquer outro lugar para poder falar com essa pessoa no centro aí, espírito, alguma coisa assim, que Deus falou que quando a pessoa, se a Bíblia falou, Deus falou através da sua palavra, quando a pessoa morre, acabou, somente na ressurreição que ela voltará a viver. Não existe algum outro lugar que nós podemos nos encontrar com aqueles que já faleceram. Às vezes nós passamos pela vida pensando na morte, né? Não precisa pensar, ela vai chegar, algum momento ela vai chegar. Nós devemos viver felizes, devemos viver alegres. E o que o Aaron leu ali em Eclesiastes 9 é que nós devemos fazer de tudo, mas sempre com as roupas, nossa vida, nossos atos altos, nossos atos brancos, sempre fazendo, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Isso é o que a Bíblia diz, é fácil de entender. Mas o que Satanás falou e hoje ele passa a colocar isso na cabeça de todas as pessoas? Gênesis 3, verso 4. Passagem bem conhecida, mas vamos deixar a Bíblia falar. Quem quiser pode ler. Quando Deus falou que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. O que Satanás falou? Quem quiser pode ler. É certo que não morrerei. Irmãos, por que Satanás está interessado que a pessoa pense que não vai morrer? Você viu, a pessoa foi enterrada, mas ele coloca na cabeça de todo mundo que a pessoa está ali um corpo somente, mas a pessoa está viva em algum lugar, não vai se reencarnar. Antigamente se ensinava sobre o purgatório, hoje em dia não existe mais essa doutrina do purgatório. Mas por que ele quer que as pessoas pensem dessa forma? Porque você não precisa tomar uma decisão hoje. Você ainda vai ter tempo depois que você morrer. Em algum momento, se você for uma pessoa ruim, muito ruim, você já vai direto para o inferno. Mas se você for mais ou menos, você tem ali onde pagar os seus pecados. E se você for boa, você vai direto para o céu. Ou existem outras doutrinas aí que falam que a pessoa vai se reencarnando até ser uma pessoa santa. É isso que ele é essa lição que ele quer incutir, de que as pessoas hoje, você pode viver da forma como que você bem entender. Um dia, se você morrer, depois você vai ter tempo ainda de decidir ao lado de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje, Eclesiastes fala, hoje é o dia de você fazer tudo aquilo que você quer e se decidir ao lado de Jesus. Vamos agora ver um pouco sobre o que as pessoas comemoram nessas datas aqui, como nós falamos. 31 de outubro, Halloween ou Dia das Bruxas. E 1º de novembro, Dia de Todos os Santos. E 2 de novembro, Finados. Eu vou ler para os irmãos aqui mais ou menos um resumo da explicação do que é o Halloween. Vocês vão ver que as 3 datas elas são a mesma coisa. Existem muitas explicações quanto a isso. E os professores da faculdade falaram que a gente não deve acreditar no Wikipedia. Quando você vai fazer aí um trabalho, alguma coisa que está na internet, não use o Wikipedia, porque ele é fácil de ser editado por qualquer um. A pessoa escreve o que quer lá. Então você precisa ver outras fontes. E mais ou menos o dia do Halloween era o seguinte. Vocês podem acompanhar aqui, mas os sacerdotes druidas, que eram da tribo dos celtas, eles sacrificavam animais e seres humanos nesse dia, que depois foi ser chamado Halloween, que significa um dia santo. E depois que eles sacrificavam, eles começaram a pensar assim: as almas que nós sacrificamos aos outros mortos, eles voltam para vir cobrar o que a gente fez com eles. Ou os nossos parentes mortos, eles voltam no dia 31 de outubro para acertar as contas e vir aqui em casa nos atormentar
alimentar se por acaso nós não tivermos uma mesa farta. Daí que vem isso que a criançada faz, principalmente nos Estados Unidos, que é de porta em porta pedindo doce. Isso, travessura ou sussurro. Se você não der um doce, para as crianças é uma brincadeira, uma maldição. Mas antigamente, nas tribos célticas, se você não desse comida para o parente daquele que já tinha morrido, para ele poder, quando a alma voltasse, poder se alimentar, então realmente você era amaldiçoado. E eles acreditavam em acontecia. No ano seguinte, a pessoa que não deu comida para aquela alma, realmente ela morria. Isso era a crença deles. Por isso que hoje já não tem muito esse negócio do morto voltar. Mas as crianças, elas colocam aí várias e várias máscaras feias, porque eles acreditam que se os espíritos vierem, como eles estão feios como os demônios, eles vão achar que eles são deles e não vai atormentar. E eles saem por aí pedindo doces para poder, logicamente que é para a própria criança, né? Mas isso já era um costume do passado, um costume de que alimentavam os mortos. Depois, assim como o sábado, a religião cristã, ou na época, hoje nós conhecemos como a Grande Babilônia, ela quis juntar essas festas. Então, em vez de você alimentar aquela pessoa que já tinha morrido há um tempo, então agora você iria rezar, mas você iria rezar para todos os santos já mortos. Rezasse para algum dos santos mortos. Alguns dos santos mortos você poderia rezar, e essa data eles passaram para meia-noite do dia 31 de outubro e automaticamente passou também para o dia 1º de novembro, onde você poderia rezar para todos os santos que já morreram. E isso é as comemorações do dia 1º de novembro. E com o tempo, até pelo Brasil ser um país católico, eles colocaram o dia 2 de novembro para você não rezar para todos os santos mortos, mas assim para todas as pessoas que já morreram. Sabe, como eu falei para vocês, eu tenho um respeito muito grande para todas as pessoas que creem dessa forma. Eu, particularmente, eu tenho certeza que o fato de você ir em qualquer dia limpar lá o túmulo, alguma coisa nesse sentido de onde está o seu parente, e você poder falar sobre ele, das coisas boas que ele deixou, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas essa comemoração do dia 2 de novembro, de você ir lá para agradar aquela pessoa que já morreu, levar coisas, tem pessoas que levam brinquedos, tem pessoas que levam comidas, tem pessoas que levam flores para as pessoas, para que eles vejam, para que eles aceitem, para que eles se alegrem. A Bíblia diz que não tem. A pessoa já realmente no esquecimento, não tem mais pensamentos em obras nem mais nada. O que Jesus ele nos pede é que nós possamos aceitá-lo hoje. Qualquer coisa que você tiver que fazer é hoje. Existe até uma religião que eles oram, se batizam uma pessoa viva pelas pessoas que já morreram para que eles possam ter a salvação. E não é isso que Deus quer de nós. Vamos ver mais algumas passagens. O que a Bíblia diz? Cada irmão, por favor, abra uma dessas passagens. Êxodo 22, 18. Outro irmão lê Deuteronômio 18, 10 a 12. E Apocalipse 21, 8. Deuteronômio só precisa ler o verso 10. 18, 10. Quem vai ler Êxodo 22, 18? A feiticeira não deixará viver. A feiticeira não deixará viver. Deuteronômio 18, 10. Não te achará entrevista e faz passar por sua vida. Nem é pecador, nem sou pecador, nem é correio, nem feiticeiro, nem pensador, nem mágico, nem morto. Apocalipse 21, 8. Quem não entrará no céu?
Irmãos, desde a feitiçaria, todas essas obras necromantes, astrologia, qualquer outra coisa que você lê no seu futuro, logicamente que a astrologia é através dos astros, mas tudo isso que você fala no seu futuro, ou consulta os mortos, o que o morto tem para te ajudar, assim como Saul na Bíblia, ele foi consultar aquela mulher de Endor para que pudesse voltar a Samuel, que o próprio Satanás foi lá e falou para ele tudo que ele queria ouvir. E nós devemos tomar cuidado, devemos nos afastar de todas essas práticas. Há práticas abomináveis pela palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes, eu não sei, não vi e não posso julgar ninguém. Aqui no Brasil é difícil, e também aqui na Igreja Central não vi, mas tem muitas pessoas que acreditam que você se vestir colocar uma máscara ou se vestir de abóbora e preto, que são as cores dos defuntos, para sair no dia de Halloween, uma brincadeira, e que tem tanta criança fumando, tanta criança bebendo, tanta criança roubando, e que tem o meu filho sair para uma brincadeira, e que tem, se eu for juntamente com meus parentes, ter esse dia de finados ou ir lá para agradar aquele que já morreu, o que tem que eu pense diferente? Sabe, você deve pensar, acreditar no que Deus te falou, certamente morrerás, ou acreditar em Satanás, certamente não morrereis, você pode escolher. Mas a Bíblia fala que nós devemos se afastar de todas essas coisas. E não criticar ou ter preconceito para com essas pessoas, mas ajudá-las. Vamos ver mais nesses textos bíblicos. 2 Timóteo 1, verso 7. E outra pessoa já abre em Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Guardem aí, espírito de convertido. Os filhos, como ele chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse ter os filhos de Atos ter poder sobre a morte. E também para libertar os escravos toda a sua vida para o poder da morte. Irmãos, hoje em dia, eu não sei como que é, mas quando eu era pequeno, pense numa pessoa medrosa. Pense numa pessoa que tinha medo de dormir no quarto, sozinho. A televisão ensina isso, todas as pessoas ensinam. Vai aparecer lá um corpo, tipo do He-Man, ou vai aparecer, sei lá, um fantasma, vai aparecer alguma coisa daquilo que aparece das bruxas no dia de Halloween. Ou a televisão sempre ensina alguma coisa errada pra gente, por mais que a Bíblia nos ensine o correto, os pais leiam a liçãozinha para nós, mas sempre incute na nossa cabeça alguma coisa. E nós muitas vezes nos acovardamos para as coisas erradas de Satanás. Eu lembro de noites que meus pais mandavam dormir no quarto e de repente eles viam só o colchão andando sozinho, aqueles colchões de espuma. Eu era pequenininho, mas eu já aguentava o colchão por ser de espuma bem levinho, e aquele colchão passando sozinho, eu estava atrás do colchão escondido. Aí eu jogava lá no chão do quarto e ali eu ficava de medo. E até depois que eu me mudei aqui para Tatuí antes de se casar, que eu dormia lá no escritório, e uma vez, quando o nosso querido irmão Tereza faleceu, foi feito aqui o velório, né? Aqui na igreja. Eu passei aqui de madrugada, estava com os irmãos, eu fiquei aqui conversando com o Óleo e o Franco. Depois eu fui para o escritório sozinho e dormi. Mas meu pai zoou tanto comigo. Falou assim, mas quem te viu, quem te vê dormindo sozinho, ainda depois saiu de um velório. Mas, graças a Deus, ele vai nos transformando, vai nos tirando esse medo. Mas nós não devemos ter medo de nada do que é obscuro, do medo da morte, alguma coisa assim, algo natural que acontece com o ser humano. E depois que a pessoa morre, ela não vai voltar. Ela não vai voltar para te atormentar, vai aparecer algum fantasma, alguma bruxa, alguma coisa assim. Pode ter certeza que o seu anjo da guarda ele sempre estará ao seu lado. Isso existe
Existe. Se nós brincarmos com o mal, brincarmos com Satanás, isso existe e ele aparece através das pessoas que já morreram. Mas se você está ao lado de Jesus, acredita em Deus, isso não vai aparecer para você. Que Deus possa sempre nos ajudar. Irmãos, como nós falamos, ninguém pode servir a dois senhores. Não adianta a gente querer agradar parentes ou amigos. Nós devemos respeitar, mas sempre dizer a verdade. Esse versículo de Mateus 6,24 fala sobre Deus e o dinheiro, mas eu só peguei a primeira parte. Ninguém pode servir a dois senhores. E Efésios 5,11 diz que nós nunca devemos ser cúmplices dessas práticas, mas sim reprovar. Com amor, mas reprovar. Porque a verdade precisa ser dita, as pessoas precisam ver que hoje é o dia de decisão, não amanhã, depois que a pessoa já faleceu. Os últimos conselhos, 1 Pedro 2,9 e outra pessoa ali em Apocalipse 18, 1 a 5. 1 Pedro 2,9. Quem quiser pode ler em voz alta. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa. Amém? Apocalipse 18, de 1 a 5. Depois dessas coisas, o pessoal do céu colocou a oportunidade da terra se removeu a chora. Então, saiu a sua nuvem, se tornou para ouvir toda essa espécie de espírito, eles poderiam cheio de água, todas as nações com elas são os filhos da terra. Também os governadores da terra são os seus. Ouvi outra voz do céu dizendo: enviai-vos dela de Deus, para não sermos cúmplices dos pecados, para não participar dos evangelhos, porque os seus pecados se revelaram até o céu. Deus se livrou dos atos de Vamos. 1 Pedro diz que nós somos raça eleita para proclamar a verdade. Apocalipse 18, de 1 a 5, muitas vezes quando nós lemos, achamos que essa dela concorreu para aqueles que guardam o domingo passarem a guardar o sábado. Mas nós não devemos ser cúmplices de nada dos erros da grande Babilônia, nada do que é ensinado e praticado por ela. Nós muitas vezes nós somos adventistas do sétimo dia, nós cremos na palavra de Deus, mas achamos que não tem nada de errado algumas práticas ensinadas pela Babilônia, ensinadas por Satanás, ensinadas pelo mal. Nós devemos sair dela enquanto é tempo, devemos ter as práticas que a Bíblia nos ensinou. Essas datas comemorativas e que não tem nada a ver conosco, nós devemos tomar muito cuidado. Se pudermos esse dia para pregar, como os desbravadores sempre fazem, vão nos cemitérios, ou os jovens também fazem, vão no cemitério entregar panfletos ou folhetos falando sobre a ressurreição e a volta de Jesus. O que você puder ajudar para pregar, falar a verdade, tudo bem. O que for fora disso, se afasta. Se afastem, porque isso são práticas da grande Babilônia. Muitas vezes nós devemos sempre lembrar, a pessoa ela faleceu, morreu, enquanto ela está no túmulo acabou realmente, mas um dia Jesus voltará, amém? E a maior prova de que nós vamos ressuscitar é que ele não está no túmulo, mas ressuscitou, e ele é a primícia daqueles que dormem. Ele trará de volta nossos entes queridos que já faleceram, que já morreram. Sabe, um velório é terrível, é triste. Esses dias meu tio faleceu, eu fui até lá e só tinha uma tia adventista, toda a família ali. E eu e minha mãe, nós fizemos ali o culto naquela manhã. A voz fica embargada, nós muitas vezes não conseguimos falar tudo, lembrar de tudo para falar, mas nós podemos
os seus mortos. Trará todos aqueles que já morreram acreditando nele para a ressurreição. Amém? É disso que nós devemos crer nessas datas. É disso que nós devemos crer. Que o morto ele está descansando, mas um dia Jesus vai ressuscitá-lo. Tem um trecho em São João 11, verso 15. Eu sempre li esse trecho, mas eu nunca entendi. Depois, uma vez escutando uma pregação do pastor Luiz Gonçalves, eu pude entender o que significava esse verso. Quem quer ler para nós? João 11, 15. João 11, verso 15. Eu já comentei. Irmãos, pense só no quadro. Lázaro, um dos melhores amigos de Jesus, estava morrendo. E Maria mandou os mensageiros até Jesus e Marta para que Jesus viesse logo, que o irmão dela estava doente e iria morrer. E de repente os discípulos falaram: mestre, Lázaro está morrendo, o senhor não vai? Jesus falou: eu muito me alegro de estar aqui com vocês. Como assim? Um amigo que precisava de Jesus estava morrendo, ele fala: estou aqui, Pedro, Lázaro com certeza ele vai morrer. E Lázaro naquele momento ele já tinha morrido, e Jesus falou que Lázaro estava dormindo. E ele falou assim: eu muito me alegro porque eu estou aqui com vocês. Mas como assim? Jesus, o doador da vida, Jesus, a palavra amor em carne, falar que muitos se alegravam porque estava ali ainda. Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo. Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Para que ele precisava mais provar do que ele tinha o poder sobre a morte? Para que ele precisava deixar com que Lázaro morresse? Sabe, naquela época, hoje nós conhecemos uma famosa doença que muitas pessoas com medo de ter essa doença e ser enterrada viva. Como que chama essa doença? Catalepsia. A pessoa, até 3 dias essa pessoa volta à vida. Muitas vezes o médico atesta o óbito, a pessoa é enterrada, mas ela está viva. E tem muita gente que já construiu o seu próprio túmulo aí com chave pelo lado de dentro, porque se acontecer isso a pessoa não consegue sair. Mas hoje em dia a ciência conhece essa doença e hoje em dia a ciência diz que é esse o problema de saúde que acontece. Só que esse problema já acontecia no passado. E eles achavam que era um espírito maligno que ficava perto da pessoa, e depois que aquele espírito saía, a pessoa voltava à vida. Então o que eles acusavam a Jesus? De que Jesus tinha um contato aí com esse maligno, e que tanto a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, quando Jesus foi lá ressuscitar, é que ele expulsou esse demônio de perto da pessoa e a pessoa voltou à vida. E na realidade a pessoa não estava doente, apenas estava com esse espírito de demônio. Mas até 3 dias que eles acreditavam que isso acontecia. Depois do 3º dia, realmente a pessoa estava morta. Jesus deixou passar quantos dias? 4 dias. Para que hoje, se alguém acusasse ele de que ele não tem poder sobre a morte, que foi tudo mentira, aquelas ressurreições que ele fez, você pudesse crer que ele tem poder para ressuscitar. Amém? Jesus falou: eu me alegro de ficar aqui por causa de vocês. Eu me alegro de ficar aqui por causa da igreja central. Eu me alegro de ficar aqui por causa dos meus filhos no mundo. Porque se eu ressuscitar Lázaro ou chegar lá antes, talvez as pessoas vão me acusar de ter parte com o demônio e apenas eu expulso o demônio do lado daquela pessoa. Mas não, eu tenho poder sobre a morte. E Lázaro realmente morreu depois de 4 dias. Jesus chegou em frente ao túmulo de Lázaro e não lembro qual dos grandes pregadores que disse, mas se Jesus não tivesse dito Lázaro, naquele dia ele tinha ressuscitado a todos os mortos dali que estavam naquele momento mortos. E Jesus, ele disse: Lázaro veio para fora. Não disse Lázaro desce do céu ou sobe do inferno. Ele disse: Lázaro veio para fora. E realmente ele tem poder para isso. Assim como eu creio que muitos aqui esperam o grande dia da volta de Jesus. O grande dia que você vai poder se reencontrar com seu parente, com seu amigo. Mas
Nós estávamos lá na igreja da Vila Angélica, ali o pastor ele estava pregando e ele estava falando que uma vez fizeram uma pergunta para ele assim: pastor, o que vai acontecer com aquelas pessoas que foram cremadas, que já não tem mais nada, somente um pozinho, ou que aí já se deteriorou, foi engolida por, sei lá, um bicho, já não existe mais nada da pessoa? Como que Deus vai achar? Como que Deus criou o mundo? Ele precisou de alguma coisa para criar o mundo? Precisou de uma base, alguma coisa para ele criar um planeta? Deus falou em tudo? Se fez. Deus não vai precisar dessa minha matéria morta ou de alguma coisa para me ressuscitar. Ele apenas vai dizer e eu vou voltar à vida. Amém? É nisso que eu e você nós devemos crer. Não tenha medo daqueles que já se foram e também não pense que existe alguma prática que possa fazer para ajudá-los. Pense que nós devemos hoje aceitar a Jesus, como foi passado aqui na lição da escola sabatina, ter fé em Jesus e pense e saiba que no momento certo ele voltará e dará vida novamente a todos aqueles que já se foram. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. E agora, para nós irmos para o nosso lar com o coração acalentado por Deus, vamos ouvir uma mensagem musical com a Ellen. Logo depois nós oraremos e vamos para a nossa casa. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.
Amantíssimo Pai, nós te agradecemos porque o seu Filho vive. Te agradecemos pelo poder da ressurreição. Te agradecemos pelas verdades que o Senhor nos deixou na Bíblia, que não nos traz medo, não nos traz preocupações. E sabemos onde está guardada cada pessoa que já faleceu. Sabemos que o Senhor sabe onde estão todas elas, o Senhor tem gravado em suas mãos o nome de todos. Te agradecemos pela esperança da ressurreição, te agradecemos por tudo, Pai. Seja com cada um de nós aqui, nos dando agora um restante de sábado feliz, nos ajude a nos alegrarmos com as pessoas que nós amamos, nos ajude a vivermos felizes ao teu lado, mas sempre aceitando a cada dia a salvação, sempre nos entregando a Ti a cada dia. Fica conosco, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Permaneça em apenas reforçando 4h30 é o culto jovem. Imagine você chegar depois das 4h30 e encontrar a igreja de portas fechadas. Por isso, às 4h30, aqui em nossa igreja,